Fala pessoal, o assunto hoje é os 3 melhores investimentos para iniciantes. Mas antes de qualquer coisa, você já sabe o que tem que fazer. Deixa o teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e não esquece de compartilhar esse conteúdo, porque tem muita gente querendo começar a investir e não sabe por onde. E nós estamos aqui para esclarecer isso, ok? Começar a investir sempre dá aquele frio na barriga. Eu, quando comecei a investir, também não sabia por onde começar. Comecei a pesquisar um pouco, ouvi algumas coisas não me agradaram, outras me agradaram. Mas o mais importante de tudo é você saber qual o seu propósito, por que você vai começar a investir. Porque não adianta nada você investir num produto que é bom para viver de renda na aposentadoria e fazendo reserva de emergência. Reserva de emergência, você precisa de liquidez, e investir para a aposentadoria, você precisa de um rendimento maior. Então eu trouxe aqui os 3 produtos para quem quer começar a investir e não sabe por onde. Primeiro produto, ele mesmo, o mais seguro, segundo todos os rankings de risco existentes no Brasil e inclusive fora do Brasil também. Tesouro Direto. O Tesouro Direto é um título do governo, não tem cobertura do FGC, mas a garantia do Tesouro Direto ao investidor é o próprio governo. Porque, na verdade, se o governo chegar a quebrar, o governo que tem a autonomia, que tem a prerrogativa de imprimir dinheiro, de mudar a política monetária do país, você pode ter certeza, meu amigo, os bancos já quebraram, as empresas já quebraram, tudo já quebrou. Então não existe na história do Brasil algum registro, por exemplo, de o governo não ter pago a sua dívida interna, ou seja, ter dado calote nos investidores. Já tem histórias de dado calote aí em outros países, não ter pago dívida externa, mas a interna não tem histórico. Por isso o Tesouro Direto é o investimento mais seguro do momento. E eu estou aqui na tela do computador e quero te mostrar para você entender como funciona o Tesouro Direto. Eu tenho aqui um tesouro pré-fixado. O que significa pré-fixado? Significa que a taxa de juros ela já é uma taxa cravada. Ela não varia de acordo, por exemplo, com a inflação ou com a taxa Selic, que é a taxa de juros oficial determinada pelo Banco Central do Brasil. Porque dependendo do seu objetivo, um maior ou menor prazo é que vai fazer a diferença. Observa aqui comigo, por exemplo, o preço. Está vendo aqui? Você já consegue comprar uma fração de um Tesouro Direto com R$ 31,81. Então, menos de R$ 50 você já consegue investir no Tesouro Pré-fixado 2026. E o preço inteiro dele é R$ 795 aqui. Olha aqui o vencimento, 1º de janeiro de 2026. A gente já viu aqui os pré-fixados. A gente está aqui no próprio site Tesouro Direto. E descendo mais um pouco, acompanha comigo aqui a setinha do mouse. Olha aqui, tem um Tesouro Selic 2026, tá vendo? Ele não é pré-fixado, ele é atrelado, ou seja, o indexador dele é a Selic do momento. Então, toda vez que a Selic cai, a rentabilidade do Tesouro Direto também cai. Entretanto, a Selic caindo é sinal de que a inflação está descendo, os negócios estão melhorando, então não é hora de reclamar, é hora de investir. Tem o Tesouro Selic 2029, por exemplo, que já é um prazo um pouco maior, tá vendo? Quanto maior o prazo, maior vai ser o montante, é claro, que você vai também receber ao final do seu investimento. O ideal do Tesouro Direto é você ir até o fim com ele. Mas você pode também tirar seu dinheiro antes. Você não precisa ficar até o final investindo e aguardar até o vencimento. Só que quanto maior o tempo, como tudo nos investimentos é assim, quanto mais tempo, mais a bola dos juros compostos, ela cresce e você ganha mais.
E descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem aqui o Tesouro IPCA mais 2029. Significa que ele é atrelado à inflação. Olha aqui, ó, IPCA mais 5,69. O que significa isso? IPCA, a inflação acumulada até o momento daquele ano, mais 5,69% de juros. Essa taxa de 5,69%, ela é fixa. O IPCA, ele varia porque é de acordo com a inflação, ou seja, os preços ao consumidor. Então você vê aqui que com R$ 30,54 você já consegue investir no Tesouro IPCA+. Acompanha comigo aqui a setinha do mouse. Tesouro IPCA mais 2035, 5,75%. Tesouro IPCA mais 2045, 5,90%. Então você vai vendo que quanto maior o prazo, maior também fica a sua rentabilidade. Por quê? Porque o que é o juro? O juro é uma compensação pelo tempo que você emprestou o dinheiro, se você abre mão dele e vai receber então com um juro maior, de acordo com o tempo maior também que você deixou esse dinheiro emprestado. Então, se você acompanhar comigo aqui, essa colunazinha do meio aqui, ó, investimento mínimo, você vai ver que a gente consegue a maioria deles, quase todos eles, tirando aqui o Tesouro Selic, que passa um pouco de R$100, não é um valor alto, mas a gente está falando aqui de pouco dinheiro. Então, a maioria deles aqui, você consegue, olha, investir com menos de R$50. E o propósito aqui desse vídeo é justamente esse, é você investir com pouco dinheiro. É alguém que ganha pouco, quer começar a investir, mas não sabe por onde. O que você tem que observar aqui em cada um desses títulos do Tesouro Direto, por exemplo, é qual o seu propósito. A gente tem aqui, olha só, tá vendo aqui? O Tesouro Educa Mais 2026, 2027, o Tesouro Educa Mais 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 34, 35, tá vendo? Educa Mais aqui. Ó, 2041 é o mais longo que a gente tem aqui. A proposta dele é que você invista para a educação dos seus filhos. Ou seja, se você tem, por exemplo, um filho pequeno e você quer investir para uma faculdade ou para pagar estudos posteriores, você vai e coloca aqui no Tesouro Educa Mais, por exemplo, de acordo com o prazo. Se você acha que ele vai entrar na faculdade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, você tem um filho que acabou de nascer. Então nós estamos agora em 2023. Então, se você acredita, por exemplo, que ele vai entrar na faculdade daqui a 17 anos, o que você vai fazer? Você vai investir aqui no Tesouro Educa Mais 2040. Ou 2041, não. Eu acredito que vai entrar antes. Eu acredito que vai entrar com 15 anos. Então você vem aqui 2038. Esse é o propósito do Tesouro Educa Mais. Agora, se você, por exemplo, está pensando em aposentadoria, tem aqui o Tesouro Renda Mais, olha aqui. Você vai se aposentar, ou pretende se aposentar, talvez você seja autônomo. E entenda uma coisa, não vale a pena pagar plano de previdência privada. Ao invés de fazer isso, invista. A previdência privada é como se fosse uma poupança forçada e rende pouco e você não tem liquidez. O Tesouro Direto, ele te dá liquidez. Ele te oferece essa liquidez que você não tem, por exemplo, na previdência privada, e te oferece também uma liberdade de você investir menos do que um valor pré-fixado. Por exemplo, eu vou ter um plano de previdência privada que eu invisto R$500. Você vai ter que investir R$500 todo mês e vai ter que investir todo mês, para que não haja ali um problema ali, quebra de contrato ou algum tipo de encargo sobre aquilo. Já o Tesouro Direto, ele não tem esse problema. Se você
por um acaso teve um contratempo, não conseguiu investir, ou talvez tenha até alguma coisa muito grave, tenha que retirar o dinheiro, você vai ter um pequeno prazo de 2 dias, por exemplo, mas vai conseguir retirar o seu dinheiro. Tá? Ele é, inclusive, uma opção para reserva de emergência. Não é a melhor opção para reserva de emergência, mas é também uma opção. Então, esses são aqui os títulos que tem direto aqui no site Tesouro Direto, nós estamos analisando isso. E agora nós vamos para outro título que também é interessante de acordo com o seu propósito. Bom, pessoal, eu estou aqui no site de uma corretora e eu quero te mostrar outro investimento que é muito popular, que é o CDB, Certificado de Depósito Bancário, é o segundo mais seguro. É o segundo investimento mais seguro. É o segundo investimento mais seguro. É o investimento mais seguro depois do Tesouro Direto, porque o CDB ele conta com a proteção do FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que cobre até 250 mil por instituição, por CPF, ou cobre até 1 milhão, no caso de você ter um valor maior aí em até 4 instituições. Então aqui, você pode ver que esses CDBs aqui, por exemplo, que estão sendo oferecidos aqui por essa corretora, nenhum deles, está vendo? Ele tem uma boa liquidez. Por exemplo, para a reserva de emergência, eles já não são tão bons. Se o seu negócio é se tornar um investidor, você tem aqui a possibilidade de começar a investir num CDB, olha aqui, com R$50, que não dá, na verdade, nem para comprar aquela pizza maior, uma pizza aí família, R$50, você já não compra nem mesmo só a pizza, mas você pode começar a investir, tá vendo aqui, ó, 6 meses é o prazo mínimo para você estar investindo nesse CDB. R$50 é o valor, tá vendo? Os juros somente no vencimento, que é a melhor coisa. Não faça nenhum investimento que tenha juros semestrais. Por quê? No caso dos investimentos que não são isentos, você não deve investir em nenhum deles que tenha juros semestrais, porque você vai receber o juro, mas todo semestre você vai pagar a alíquota mais alta de juros, que é 22,5%. Entenda bem uma coisa, existe uma alíquota de juros e ela funciona assim. Até 180 dias você paga a alíquota mais alta, ou seja, se você depositar o seu dinheiro e tirar em até 6 meses, você paga a alíquota de 22,5%. A partir dos 181 dias até os 360 dias, você vai pagar 17,5% de imposto de renda. A partir dos 361 dias até os 720 dias, você paga a alíquota de 15% de imposto de renda. Essa é a tabela regressiva do IR para os investimentos aqui no Brasil. Então, se você olhar aqui, você tem várias modalidades de CDB. Olha aqui, olha os prazos, quantos prazos, variedade de prazos você tem, 12 meses, 13 meses, 18 meses, 30 meses, 36 meses, olha aqui, 96 meses, 108 meses, 120 meses, tem CDB aqui para 10 anos. Tá? Resgate somente no vencimento, valor mínimo R$1.000. Tem aqui os mais altos aqui, quanto maior o prazo, e quanto maior a rentabilidade, mais alto fica o valor da aplicação. Mas como o nosso propósito aqui é começar a investir com pouco dinheiro, então você vai focar, olha aqui, nesses aqui, que estão com valor muito mais acessível. Agora, uma outra maneira de você também fazer investimento, e dessa vez, começando da maneira certa, que é começando pela sua reserva de emergência, é ter o seu dinheiro em alguma conta remunerada.
Porque, tudo bem, você poderia colocar o seu dinheiro para reserva de emergência numa conta que não remunere. Só que, todos os dias que o seu dinheiro estiver numa conta que não remunera, ele vai estar perdendo valor. Então, o ideal é que você tenha seu dinheiro numa conta remunerada. Por exemplo, do Nubank, do PagBank, do Mercado Pago, esses bancos que remuneram aí o CDI ou um pouco acima do CDI, porque isso você está vencendo a inflação. A não ser que a Selic esteja muito baixa, e aí você realmente não vai estar vencendo a inflação. Se a inflação, por exemplo, tiver 4%, 5% e a Selic tiver igual estava na época do ministro Paulo Guedes, que estava em 2 e pouco por cento, realmente você não vai estar vencendo a inflação, mas vai estar com total liquidez do seu dinheiro. E se a proposta é você começar a montar a sua reserva de emergência, a primeira coisa que você precisa pensar é ter liquidez. Você precisa ter aquele dinheiro disponível para você retirar em um momento de emergência, porque reserva de emergência é para emergência. E reserva de emergência, para quem trabalha CLT, ou para quem é autônomo, por exemplo, é de 6 a 12 meses do seu custo mensal. Já se você é funcionário público e tem a estabilidade de funcionário público, você dificilmente vai perder o seu emprego e vai ficar sem salário. Então você pode pensar aí em algo mínimo de 3 meses a 6 meses do seu custo mensal. Ou seja, se você tem um custo aí de R$3.000 mensais, você pode guardar na sua reserva de emergência de 9 a R$18.000, que já está tranquilo. Então esses foram os 3 investimentos para você começar da maneira certa, para você começar com cautela, para você não ir mergulhando de cabeça e para você, na verdade, ter tempo de estudar mais um pouco o mercado, aprender um pouco mais, até mesmo sobre renda fixa e estudar renda variável, porque renda variável é uma maravilha. Vale a pena você estudar e investir na renda variável para o médio e longo prazo, porque o verdadeiro investidor é aquele que investe para o médio e longo prazo. Tá? Curto prazo não é investimento. Curto prazo é você fazer ali algum propósito, alguma coisa para comprar algo. Mas o investidor, ele investe para o longo prazo. Agora, lembre-se de uma coisa: todo investimento tem risco. Rendimento passado não é garantia de rendimento futuro, principalmente na renda variável. Só que arriscado mesmo aqui no Brasil é você não investir, ficar esperando pela Previdência, ficar esperando pelo bom humor ou pela capacidade de gestão do governo na época que você for se aposentar ou que for aí receber seus benefícios. Invista, garanta sua liberdade financeira e vamos para cima que a gente vai chegar lá. Um beijo, fica com Deus, até a próxima, fui!